Perceba algo importante logo no início desta conversa, porque isso muda completamente a forma como você enxerga o controle do açúcar no sangue. Muitas pessoas, especialmente depois dos 40 anos, passam a comer menos, reduzem doces, controlam o prato com disciplina e ainda assim continuam vendo a glicose subir nos exames. Isso gera frustração, sensação de injustiça e às vezes até desânimo. Mas existe um detalhe silencioso que quase ninguém observa com atenção: o que você bebe ao longo do dia. Algumas bebidas podem piorar o controle glicêmico sem que você perceba. Outras, quando usadas com consciência, podem ajudar o corpo a lidar melhor com o açúcar. Não como milagres, não como curas, mas como pequenas alavancas fisiológicas reais estudadas pela ciência que fazem diferença ao longo do tempo. Depois dos 40 anos, o nosso metabolismo não funciona mais como funcionava aos 20. Tá? Isso não é falha pessoal, nem falta de força de vontade, é biologia. Existe um marco na nossa fisiologia humana, né, que a partir dos 30 anos, o nosso corpo ele vai perdendo eficiência e aos 40 isso começa a se intensificar mais. Então é biologia. O corpo passa a responder de forma diferente nesses casos aí, a partir dessa idade, à glicose, ao açúcar no sangue. A insulina, que é o hormônio responsável por abrir a porta das células para o açúcar entrar, perde a eficiência. É como se a chave, né, a insulina, a chave, ainda existisse, mas a fechadura nas células começa a emperrar, começasse a emperrar. O músculo, músculo esquelético, que é um grande consumidor de glicose, passa a captar menos açúcar. O fígado, que deveria reduzir a produção de glicose quando já existe energia suficiente no sangue, muitas vezes continua produzindo. Além disso, surge uma inflamação silenciosa de baixo grau, que não dói, não dá febre, mas atrapalha a comunicação hormonal. Tudo isso junto faz com que o açúcar no sangue suba mais facilmente e demore mais para baixar. Porque isso não basta, por isso não basta apenas cortar o doce. É preciso ajudar o corpo a processar melhor o açúcar que inevitavelmente entra. É exatamente nesse ponto que algumas bebidas simples entram como aliadas. A primeira delas é a água com vinagre de maçã. Aqui é importante ajustar expectativas. O vinagre de maçã não trata diabetes, não substitui medicamento e não faz o açúcar sumir do seu sangue. O que ele faz de forma modesta, porém consistente, é ajudar a reduzir os picos de açúcar após as refeições. O principal responsável por isso é o ácido acético, uma substância que desacelera o esvaziamento do estômago. Em termos simples, é como se o alimento saísse do estômago mais devagar, fazendo com que a glicose entre no sangue aos poucos e não de uma vez, não rapidamente. Isso reduz aqueles picos rápidos que sobrecarregam o pâncreas, né, que é o órgão responsável por produzir a insulina. Além disso, em algumas pessoas há uma melhora discreta na sensibilidade à insulina. Lembra que eu citei aí da fechadura? Então as fechaduras começam a funcionar melhor, como se passassem óleos ali, tá bom? Na prática, uma colher de sopa de vinagre de maçã, bem diluída em um copo de água, consumida antes da principal refeição do dia, pode ajudar nesse controle. Mas atenção, quem tem gastrite, refluxo importante, esofagite ou estômago sensível pode piorar os sintomas com o vinagre. Ele sempre deve ser diluído e nunca usado em excesso. E se a pessoa usa insulina, né, ou medicamentos que reduzem o açúcar no sangue, esse tipo de estratégia deve ser observado com cuidado para evitar quedas excessivas da glicemia, né, da glicose no sangue. Bom, mas antes de falar de outras bebidas e das outras bebidas, se você gosta de conteúdo sobre saúde e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino de notificações. Deixe seu like também, isso me ajuda bastante e vai fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas. E se quiser acompanhar conteúdos mais curtinhos, coisas do meu dia a dia, me siga lá no Instagram. Bom, outra bebida amplamente estudada é o chá verde. O chá verde contém substâncias chamadas catequinas, sendo a mais conhecida a
epigalocatequina galato. Esse nome é complicado, mas a ideia é simples. São compostos que ajudam as células a usarem melhor a glicose. Eles atuam aí principalmente no músculo e no fígado. No músculo, facilitam a entrada do açúcar, né? Sempre que eu falar açúcar no sangue, né? Açúcar, glicemia são a mesma coisa. Então, no músculo, eles facilitam a entrada do açúcar para ser usado como energia. No fígado, ajudam a regular a produção de glicose, tá? Pense no fígado como uma fábrica que produz açúcar, glicose, quando o corpo precisa. Em algumas pessoas, essa fábrica fica ligada demais. O chá verde ajuda a tornar essa produção mais equilibrada. Estudos mostram que o consumo regular de chá verde está associado a pequenas reduções na glicemia de jejum e a melhor controle ao longo do tempo. O efeito não é imediato nem dramático, mas é real. O ideal costuma ser aí 2 a 3 xícaras ao longo do dia. É importante lembrar que o chá verde contém cafeína, tá? Então, pessoas sensíveis podem sentir palpitação, ansiedade ou dificuldade para dormir se consumirem à noite. Por isso, observar o próprio corpo é fundamental. Falando em cafeína, chegamos aí a uma bebida que gera muita confusão, o café. Existe a ideia, né, de que o café aumenta o açúcar no sangue, mas a realidade é bem mais complexa do que isso. Em algumas pessoas, especialmente quando consumido em jejum, o café pode elevar a glicose temporariamente. Isso acontece porque a cafeína estimula hormônios do estresse, como o cortisol e a adrenalina, que fazem o fígado liberar mais açúcar, mais glicose, mais glicemia no sangue, tá? É uma reação aguda de curto prazo. Por outro lado, quando observamos o consumo habitual de café ao longo dos anos, a ciência mostra algo interessante. Pessoas que consomem café regularmente sem açúcar tendem a ter menor risco de desenvolver diabetes tipo 2. Isso se deve aos polifenóis presentes no café, que melhoram a sensibilidade à insulina com o tempo. Em termos simples, o café pode subir um pouco o açúcar em alguns momentos, tá, no sangue, mas no longo prazo ajuda o corpo a lidar melhor com ele. Para a maioria das pessoas, 2 a 3 xícaras de café por dia sem açúcar, consumidas mais cedo, são seguras. Quem tem ansiedade, insônia, arritmias, né, palpitação ou pressão mal controlada, deve avaliar, né, o consumo aí com mais cautela. Bom, outra bebida que merece atenção aqui é o chá de canela. Muito falado chá de canela. Aqui é essencial separar ciência de exagero. A canela não queima açúcar, nem substitui tratamento médico. O que alguns estudos mostram é que certos compostos da canela podem melhorar a forma como a insulina se comunica com as células. Lembra a história da chave e da fechadura? Então é como se ajudassem a destravar um pouco aquela fechadura que eu mencionei antes. Em algumas pessoas isso se traduz em uma redução discreta da glicemia de jejum. O efeito não ocorre em todos e costuma ser mais evidente em quem tem resistência à insulina leve. Um ponto muito importante é o tipo da canela, tá? A canela mais comum, chamada cássia, contém uma substância chamada cumarina, que em excesso pode sobrecarregar o fígado. Por isso, o consumo deve ser moderado. Geralmente não mais do que 1 colher de chá por dia usada para preparo do chá já é suficiente. Pessoas com doença hepática, uso de anticoagulantes ou gestantes devem conversar com um profissional de saúde, com um médico, né, antes de usar com frequência. A água com limão talvez seja a bebida mais cercada de mitos aí que eu vou falar. Ela não cura a diabetes, não desintoxica o sangue e não substitui medicamentos. Mas isso não significa que seja inútil. Quando usada corretamente, pode ajudar indiretamente no controle do açúcar. O ácido cítrico do limão pode reduzir a velocidade de absorção dos carboidratos quando consumido aí junto às refeições. Em termos simples, ajuda a evitar
picos rápidos de glicose no sangue. Além disso, muitas pessoas passam o dia levemente desidratadas e a hidratação adequada já contribui para uma melhor regulação do açúcar no sangue. A água com limão também costuma substituir bebidas açucaradas que às vezes a gente toma, né? O que por si só já é um grande ganho. Óbvio que é água com limão sem açúcar, né? Então, um copo de água aí com suco de meio limão consumido antes ou durante as refeições costuma ser suficiente. E é importante aí, às vezes, proteger os dentes, evitando escovar imediatamente após o consumo e ter cautela se houver refluxo gastroesofágico, né? Talvez você esteja percebendo algo importante agora. Nenhuma dessas bebidas funciona sozinha e nenhuma é universal. Cada uma atua de forma diferente e faz mais sentido em contextos específicos. O vinagre e o limão tendem a ser mais úteis próximos às refeições, ajudando a reduzir os picos de glicemia. O chá verde e o café atuam mais no equilíbrio metabólico ao longo do tempo. A canela pode ajudar aí algumas pessoas com a resistência à insulina leve, né? Ou seja, pessoas com resistência à insulina leve. Então, entender isso evita frustração e expectativas irreais. E aqui entra um ponto essencial que eu faço questão de deixar claro. Essas bebidas não substituem alimentação equilibrada, exercício físico, sono adequado, nem tratamento médico quando necessário. Elas não compensam excessos que às vezes a gente faz, né? Não anulam o sedentarismo e não curam doenças. O valor delas está em complementar. São pequenas escolhas repetidas diariamente que ajudam o corpo a trabalhar melhor dentro de seus limites fisiológicos reais. Ao longo dos anos, essas pequenas decisões acumulam efeito. O que você escolher beber todos os dias influencia silenciosamente o modo como o seu corpo lida com o açúcar, com a insulina e com a inflamação. Não é sobre perfeição, é sobre consciência. Observe como seu corpo reage, faça ajustes, converse com profissionais quando necessário. E se alguma dessas bebidas já faz parte da sua rotina, vale a pena perceber se ela ajuda você a se sentir melhor, mais estável, mais seguro em relação à própria saúde. E uma observação importante, né, é que para saber se essas bebidas, né, se estão funcionando, você precisa ter um glicosímetro, né, um aparelhinho que mede a glicemia em casa. E estar dosando essa glicemia em momentos diferentes para saber como está o açúcar no sangue. Você pode dosar em jejum pela manhã, né, e após as refeições. Te dá uma ideia do que chamamos de glicemia pós-prandial, ou seja, pós-refeição. Cuidar do açúcar no sangue não é apenas evitar uma doença futura, é proteger vasos, nervos, rins, olhos e cérebro ao longo do tempo. É investir em autonomia, clareza mental e qualidade de vida. Se alguma dessas informações fez sentido para você, compartilhe sua experiência, reflita sobre seus hábitos e lembre-se, pequenas escolhas conscientes, feitas todos os dias, constroem uma saúde mais estável e duradoura. Vou ficando por aqui, fique com Deus, se cuide e um grande abraço.